Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início, então, à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, do mês de outubro, né? Como eu mandei lá no grupo da igreja, a gente anunciou nas redes sociais da igreja também. Esse mês de outubro comemora-se mais um ano da Reforma Protestante, né? E são 506 anos, né? Mais precisamente no dia 31 de outubro. E nesse mês de outubro, como nós temos aí 5 domingos, nós vamos conseguir aproveitar cada um dos domingos para falar, né, em cada domingo, um dos pilares que são a base aí da Reforma Protestante, né, que são os 5 solas da Reforma Protestante, como nós conhecemos. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Cada domingo nós vamos abordar aí um desses pilares, tá? Hoje nós vamos fazer uma breve introdução aqui do que é a Reforma Protestante, né, como ela aconteceu, por que ela aconteceu, os motivos, né, pelos quais ela aconteceu. E nós vamos entrar já no primeiro ponto aí, um dos solas, né. Hoje nós vamos falar sobre o sola Escritura, ok? Bom, irmãos, por que é importante para nós falarmos da Reforma Protestante? Né, talvez para alguns de nós podemos pensar que é só, né, encheção de linguiça de teólogo, né? Mas existe uma importância, existe uma razão. E ela é simples, porque sem a reforma, sem o que aconteceu ali na Reforma Protestante, muito provavelmente nós não conheceríamos a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Nós não teríamos acesso e nem a liberdade de entender o Evangelho como nós entendemos hoje. Porque a Reforma Protestante, ela aconteceu na Europa, né, no século XVI, e foi um movimento religioso, social também, né, que teve um impacto muito grande, muito profundo em toda a história do cristianismo e em toda a história da Europa, propriamente dito, né? E para nós compreendermos a Reforma, é muito importante nós entendermos também as razões que motivaram que ela acontecesse e entender por que ela se tornou esse grande marco, né? Por que ela teve tanta necessidade de acontecer na época. Bom, no final da Idade Média, né, na segunda parte do século XV, início do século XVI ali, a Igreja Católica Romana, ela desfrutava de um poder abrangente sobre a vida religiosa, a vida política também, a vida social, né, em toda a Europa ali. Então, o centro da fé cristã era totalmente voltado para a figura do Papa, ok? E enquanto isso, a igreja ela acumulava uma grande riqueza, né, e uma forte influência também sobre toda a sociedade. Então foi nesse cenário, com alguns acontecimentos importantes, ali a partir do ano de 1517, que Martinho Lutero, que foi um monge e um professor alemão, ele desempenhou um papel crucial e muito importante para toda a história. Então as críticas que Lutero fazia em relação à doutrina e às práticas da Igreja Católica, assim como a sua denúncia em relação à corrupção da Igreja, foi o que desencadeou, né, num movimento de reforma que teria implicações profundas para toda a história da Igreja, tá? Além disso, em um período anterior a esse, um homem chamado Johannes Gutenberg, provavelmente a pronúncia do nome não é essa, né? Mas vamos aí. Ele foi o inventor da imprensa, tá? E ele havia desenvolvido ali um método, então, que permitia uma propagação maior, mais ampla de textos, né, dos mais variados. Com isso, então, a divulgação da Bíblia, ela se tornou algo mais fácil de acontecer, né? Ganhou um pouco de força, vamos dizer assim, através disso. Mas qual que foram, então, as principais motivações da reforma? São várias, né? Mas vou citar 4 aqui. Primeiro, só para embasar aqui o nosso estudo e só para nós termos uma ideia aqui. A primeira delas, então, é a corrupção e os abusos da Igreja Católica, né?
existia uma prática muito comum dentro da Igreja Católica, que era a venda de indulgências. O que era essa venda de indulgências? Era uma prática baseada na crença de que a Igreja ela tinha o poder em si mesma de conceder perdão dos pecados. Então, uma pessoa pagava a Igreja para que ela tivesse os seus pecados perdoados, e o tempo em que ela passaria no purgatório seria um tempo menor, antes dela poder entrar no céu. Essa era a crença, tá? Então, diante disso, elas pagavam a igreja, né? Muito por conta disso que a igreja passou a enriquecer bastante, né? Então, isso gerou uma grande indignação, né? E foi visto como uma exploração financeira, como uma exploração da fé das pessoas também, né? Por que não? E um desvio dos ensinamentos cristãos. Uma outra motivação para a reforma protestante acontecer era o acesso à Bíblia. Como eu disse, se a reforma não tivesse acontecido, muito provavelmente nós não teríamos a Bíblia como nós a temos hoje, né? A disponibilidade de termos a Bíblia como nós temos hoje. Por quê? Antes da reforma, a única tradução da Bíblia que existia era em latim, que é a Vulgata Latina, como nós conhecemos, que foi traduzida por São Jerônimo, no século IV ainda. Então, uma das prioridades da reforma protestante era justamente de mostrar a importância de disponibilizar a Bíblia nas línguas locais, para que todas as pessoas tivessem acesso, pudessem ler e interpretar a Bíblia por si mesmos, né, ao invés de dependerem do Papa, dos padres, dos monges, que eram quem tinham acesso, né, ao latim, a entender a língua, né, do latim e passar para as pessoas aquilo que eles liam, né? Então, essa era uma das motivações também. Uma outra motivação era a rejeição das tradições humanas. Os reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino também, posteriormente, e muitos outros, eles argumentam que as tradições e os ensinamentos da igreja eram criações humanas. E que essas criações humanas, elas afastavam ali as pessoas dos princípios originais do cristianismo, né, que estavam na Bíblia, ok? E o último ponto que eu levantei aqui era o desenvolvimento da teologia reformada. A reforma, ela deu origem, então, a diferentes tradições protestantes, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, né, e muitas outras que nós conhecemos hoje. Cada uma delas enfatiza alguns aspectos diferentes da fé cristã e possui autonomia nas suas congregações, nas suas denominações locais, em relação à autoridade do Papa. Algo que precisa ficar claro, irmãos, é que a religião, ela não nasceu como nós a conhecemos hoje. O cristianismo, quando ele não nasceu como nós conhecemos hoje, com evangélicos por um lado e católicos para o outro. Evangélicos crendo uma coisa e católicos crendo outra. O cristianismo era isso aqui. Era uma coisa só. Era uma igreja só. A reforma protestante, a partir da reforma protestante, é que essa divisão ocorreu. Essa divisão religiosa entre protestantes e católicos. Aí aconteceu. E depois disso, posteriormente, começaram a vir as denominações, né, e tudo mais. Pois bem, aí nós entramos então naquilo que hoje nós podemos chamar da estrutura da reforma protestante, que são os 5 solas. O que significa a palavra sola? É uma palavra em latim que significa somente, tá? Então, esses 5 solas, eles foram desenvolvidos no passar do tempo, né, com o pensamento aí dos reformadores, e eles se tornaram como uma declaração-chave da reforma protestante, tá? E aí, a partir disso, surgiram então, né, o sola escritura, que significa somente a escritura. Então, esse princípio, ele surgiu como uma resposta ao uso excessivo das tradições humanas nos ensinamentos da igreja, para contrastar com os ensinamentos da Igreja Católica Romana da época. Depois nós temos o sola fide, que significa somente a fé, que é o princípio que se desenvolveu em oposição à ideia de que a salvação poderia ser alcançada por meio de obras, por meio de rituais. Depois nós temos o sola gratia,
que significa somente a graça, que é o princípio que coloca a graça de Deus como a base da salvação, né? O que ia contra a ideia, então, da venda de indulgências. Né? Eles vendiam indulgência para trazer perdão de pecados, enquanto a Bíblia nos mostra que essa salvação, ela se dá única e exclusivamente pela graça. Daí o sola gratia. Depois nós temos os solos Christus, que significa somente Cristo. E isso é para enfatizar que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, não há um homem sequer, não há uma tradição sequer, uma instituição sequer que faça mediação entre Deus e os homens. O único que é mediador entre Deus e homens é Cristo. E o último, sola, é o soli deo gloria, que significa somente a Deus a glória. Então esse princípio ele destaca que toda a glória, ela pertence exclusivamente a Deus. Somente Deus é digno de receber toda a glória pela salvação da humanidade, ok? Então essa é uma breve introdução aí, irmãos, do que é a Reforma Protestante. Por que ela foi tão necessária, né? Por que ela era tão necessária? E agora nós vamos entrar então, para falar um pouquinho mais de forma detalhada aqui, sobre o sola Scriptura. Por que o sola Scriptura é tão importante ainda para os nossos dias? Tá? Nós podemos considerar aqui o princípio do sola Scriptura como sendo a pedra angular na nossa compreensão de fé, a base, a estrutura da nossa fé. Por quê? Porque é crucial nós entendermos como nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus. Que imagem nós temos da Bíblia, das Escrituras? Como nós olhamos para ela? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos em ter uma Bíblia, em saber o que está escrito na Bíblia. Mas vai muito além disso. A Bíblia, como todos nós sabemos, ela é a palavra de Deus, tá? Ela é a revelação escrita de Deus para a humanidade, o registro da sua vontade, do seu amor e das suas promessas. É através da Bíblia que Deus nos fala, que Ele nos guia, que Ele nos transforma, né, por quem nós somos. E o sola Escritura, ele existe não apenas para nos fazer lembrar dessas coisas, mas também serve para ser o entendimento de que a Bíblia é a única autoridade suprema e inerrante em assuntos de fé e prática. Isso significa que, embora exista, sim, valor, lugar para a tradição, para a razão, para as nossas experiências espirituais aí com Deus, tudo isso, apesar de ter espaço, de ter validade, serventia, tudo isso precisa estar submisso, submetido à autoridade da Bíblia. Tá? Isso não diminui a importância da tradição cristã, dos ensinamentos dos pais da igreja, não diminui a importância das nossas experiências que nós temos com Deus. Só que o sola Escritura, irmãos, ele aparece para nos lembrar que todas essas coisas devem obrigatoriamente ser avaliadas e interpretadas à luz do que a Bíblia diz, ok? Como nós vimos, uma das situações que motivaram a reforma é o fato de que a tradição criada pelo homem e pelas ideias da religião católica eram aquilo que norteava a vida religiosa, a vida política, a vida social também, por que não, né? De todo o povo ali. Quando na verdade o que deveria ser a base para eles, para a vida deles, era o que a Bíblia dizia, ensinava, né? Então, diante disso, nós vamos enfatizar aqui alguns pontos que revelam de forma clara a urgência do estabelecimento do sola Escritura para aquele tempo e também para os nossos dias de hoje, ok? Então nós entendemos, primeiro de tudo, que a Bíblia, ela é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é um texto, irmãos, que nos lembra da grande importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Paulo ele escreve aqui a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Com isso, ele está destacando que a Bíblia ela é divinamente inspirada, certo? E isso, por causa disso, né, a Bíblia ela possui toda a autoridade possível em si mesma. Ela é inspirada por Deus, tá? Então, não é apenas um livro escrito por homens, mas é a revelação do próprio Deus para a humanidade. Quando ele diz que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, ele está destacando toda a abrangência que a Bíblia tem para as nossas vidas, né? Todos os vários propósitos que a Bíblia tem. Então ela nos ensina a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre como nós devemos fazer para viver uma vida justa diante de Deus. A Bíblia ela também vai nos repreender quando nós estivermos errados, ela vai nos corrigir quando nós nos desviarmos do caminho, né? E ela vai nos instruir na justiça, apontando para o verdadeiro caminho, para que nós possamos voltar para esse caminho. Então, para nós, irmãos, para os crentes, a Bíblia ela desempenha um papel central no nosso conhecimento e no nosso crescimento espiritual, na formação da nossa teologia, na nossa orientação de vida, ok? E por isso nós precisamos estudar, precisamos meditar naquilo que a Bíblia tem a nos dizer durante o nosso dia, nossas vidas, tá? Tendo a certeza, a confiança de que essa palavra é a palavra viva do Deus vivo, que nos equipa aí para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ir em direção das boas obras. Por fim, esse texto ele nos chama a abraçar a autoridade e a suficiência que a Bíblia possui na nossa jornada de fé. Nós precisamos confiar, irmãos, que a Bíblia é o único meio infalível pelo qual Deus fala ao seu povo, pelo qual Ele nos transforma, Ele nos capacita a viver as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Deus pode falar por outros meios? Pode. Ele pode falar com o ser humano através de uma canção, através da natureza. Ele pode usar alguém para falar algo com você em um determinado momento. Tudo isso é possível. Mas o que não é possível é que tudo isso que está fora da Bíblia seja inerrante. Porque tudo isso depende de homem. E tudo aquilo que passa pelo filtro humano corre risco de errar. Tem risco de erro. Está sujeito ao erro, porque nós somos seres humanos falhos. Então nós, às vezes, interpretamos as situações, aquilo que Deus está nos mostrando, de maneira errada. Agora, a Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. É por isso que ela é totalmente suficiente para nós. Se um crente passar toda a sua vida baseado só naquilo que a Bíblia tem a dizer para ele, você pode ter certeza que ele vai ser um crente muito feliz, muito consciente de tudo, e ele não vai precisar de absolutamente mais nada para ter uma vida de comunhão com Deus. Isso é fato, tá? Uma vida de comunhão com Deus se constrói através de uma vida de dedicação, de meditação na palavra, porque ela é infalível, ela é inerrante, ok? Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela não erra, tá? Ela não falha. Então, por causa disso, ela se torna também a única autoridade suprema para tudo aquilo que está relacionado à fé, a questões de fé e as questões de prática de vida que nós temos também. Isso significa, irmãos, que todas as doutrinas e as práticas de uma igreja devem estar fundamentadas na Bíblia. Não tem como ser diferente. Ao contrário do que alguns dizem por aí, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Existem pastores por aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que ela só contém a palavra de Deus, porque se você pegar a Bíblia, ela vai ter
muito mais homens falando do que o próprio Deus falando. Esse é um absurdo que nós temos que lidar. Como se os homens que escreveram a Bíblia tivessem escrito por si próprios, sem inspiração de Deus. E não é nisso que nós cremos. Nós cremos que absolutamente cada palavra que está inserida neste livro é algo inspirado por Deus, escrito por pessoas inspiradas por Deus, ok? Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a única norma pela qual nós podemos discernir a vontade de Deus. E a partir disso nós conseguimos então julgar qualquer ensinamento que não esteja em conformidade com aquilo que a Bíblia diz, ok? Outra coisa, outra característica que a palavra de Deus tem, ela é viva. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O que esse versículo destaca? Ele destaca a natureza viva, poderosa e atuante da palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma mensagem morta, que não se move, estática. Ela não é. Ela é literalmente viva, ou seja, ela tem poder de ação, de movimento. Ela é eficaz. Ela cumpre com tudo aquilo, com maestria, né? Com tudo aquilo que ela se propôs a cumprir. O objetivo que ela tem é sempre cumprido. Nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação direta do próprio Deus. E assim ela carrega em si o poder do próprio Deus também. Esse versículo ele também enfatiza que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o que isso significa? Significa que a palavra, irmãos, ela tem a capacidade de penetrar profundamente na natureza humana. Ela vai além daquilo que é externo, daquilo que os nossos olhos podem ver. Não é só isso. Ela não atinge apenas o nosso exterior. A palavra, ela tem a capacidade necessária de expor a verdadeira condição do coração humano. O texto diz que ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Ela vai muito além do que é externo, irmãos. Muito além. Ela enxerga aquilo que nós pensamos. Ela sabe aquilo que o nosso coração está produzindo. O texto, então, ele apresenta a palavra aqui como se ela fosse um instrumento que realiza uma operação no coração do homem. Uma operação que divide a alma do espírito. E isso é algo que o homem não consegue fazer. Que médico é capaz de abrir um corpo humano e separar a alma de espírito? Essa possibilidade não existe humanamente falando. Nós não conseguimos dividir, separar a alma de espírito, mas a palavra consegue. Deus consegue enxergar, Deus consegue entrar nesse íntimo, em um lugar que é impossível do homem lidar. E Ele consegue dividir exatamente, separar exatamente. Por isso que nós entendemos que é impossível, irmãos, que o homem seja tocado verdadeiramente por essa palavra e ele não seja marcado por ela. Necessariamente, quando um corpo ele é atingido por uma espada que corta dos 2 lados, inevitavelmente ele vai ser marcado por ela, tanto por fora quanto por dentro. Essa palavra, quando ela atinge, quando ela corta, ela entra cortando de ambos os lados, ela deixa marcas, ela deixa cicatrizes, correto? Então, a palavra de Deus, ela expõe os pecados, os enganos do coração do homem e leva toda a verdade ao homem, leva o homem a encontrar, por fim, arrependimento. Então, resumindo, a Bíblia, irmãos, ela não é apenas um livro antigo cheio de histórias, cheio de contos, né, cheio de parábolas. Ela não é só isso, ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, viva,
eficaz, atuante. Ela tem poder de transformar vidas, de trazer convicção de pecados, de levar pessoas a construírem, a alcançarem uma fé genuína em Cristo. Então, através da pregação da palavra e do trabalho do Espírito Santo de Deus, ele age poderosamente na vida daqueles que ouvem e então respondem a sua palavra. Amém? E agora nós temos também, diante disso, uma responsabilidade para com essa palavra. Entendendo tudo que essa palavra é, nós, como receptores dessa mensagem, temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é pessoal, individual. Olha o que diz Atos, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nesse versículo aqui a gente consegue destacar pelo menos 4 coisas. Primeiro, a nobreza do povo de Bereia. Os bereanos, eles são elogiados aqui pela nobreza espiritual que eles tinham. Eles estavam interessados em ouvir com atenção e examinar as Escrituras em busca da verdade, coisa que os tessalônicos não fizeram. Uma outra coisa que nós percebemos é a recepção dessa mensagem. Os bereanos, eles receberam a mensagem que foi levada por Paulo e Silas com grande interesse, certo? Isso significa que eles estavam abertos à instrução e eles queriam considerar aquilo que estava sendo dito a eles, ensinado a eles ali. Uma outra coisa que eles faziam era o exame diário das Escrituras. O texto diz, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é a parte mais importante aqui dessa passagem, irmãos, que é o fato de que os bereanos examinavam as Escrituras diariamente. Para que eles faziam isso? Para verificar a veracidade do que era ensinado. Percebe, irmãos, a importância de se conhecer a palavra? A importância que a palavra tem? Esse conhecimento, desse exame diário das Escrituras, esse aprofundamento diário das Escrituras, é o que de fato vai nos capacitar a verificar se aquilo que está sendo ensinado por aí, de fato é verdade. É isso que eles faziam. Eles são elogiados aqui por isso, por causa disso, pela nobreza espiritual deles de examinar a palavra todos os dias. Isso demonstra, irmãos, compromisso por parte desses homens, desse povo. Um compromisso constante com o estudo das Escrituras e com a busca pela verdade. Eles estavam interessados em saber a verdade. E por causa disso, eles se tornam um exemplo para nós. Os bereanos são como um modelo daquilo que os cristãos devem ser. O básico, tá? O básico daquilo que os cristãos devem ser. Porque eles estão nos ensinando com a postura deles, com a maneira deles de viver, que nós precisamos dar importância, dar valor, investirmos tempo de qualidade, regularmente, no estudo das Escrituras. Para que nós sejamos capazes, então, de discernir de verdade, discernir a verdade e crescer na fé, crescer em conhecimento, crescer no Espírito. Então, irmãos, cada um de nós temos uma responsabilidade individual, pessoal, de estudar a Bíblia, de buscar uma compreensão profunda da vontade de Deus. Hoje nós temos em nossas igrejas crentes que dependem dos cultos para sobreviver, que dependem de vídeos na internet para sobreviver na fé, daquilo que vem, daquilo que escutam. Pessoas que não pegam suas Bíblias na mão para ler, para estudar a palavra.
Então o que nós temos hoje? Um retrato exato daquilo que era antes da reforma. Pessoas que se contentam com aquilo que está sendo entregue a elas. Só que a diferença, irmãos, o que nos torna pior nesse caso, é que nós temos em nossas mãos a palavra. Coisa que aquele povo não tinha antes da reforma. Uma das grandes ênfases da reforma protestante foi justamente trazer a possibilidade de todos terem acesso ao texto sagrado, à Bíblia. A partir dali, as traduções começaram a ser feitas. Lutero mesmo foi um dos tradutores. E hoje nós temos em nossas mãos esse livro traduzido para a nossa língua, várias versões para se adequar àquilo que você prefere, à sua limitação, talvez, por que não? A sua dificuldade, porque nós sabemos que o texto bíblico é um texto difícil de ler em muitos textos, mas tem várias versões, várias traduções que se adequam à nossa realidade, à nossa necessidade. Nós temos isso nas nossas mãos. Diante disso, então, irmãos, diante dessa possibilidade que nós temos hoje, agora nós também temos a responsabilidade de buscar a verdade e obedecer a Deus. Nós não podemos regredir. Pessoas lutaram por nós, para que nós tivéssemos acesso a isso. Nós temos hoje de mão beijada. Para além disso, nós temos no celular, olha só. No celular nós temos a Bíblia para nós lermos qualquer momento. Estou parado na fila do banco esperando, parado na fila da lotérica. Você pode pegar a sua Bíblia e começar a ler. Tranquilo, sem que ninguém te oprima por isso. Por enquanto, tá? Aproveite isso. Aproveite essa chance que você tem nas suas mãos. Você caminha com a palavra de Deus dentro do seu bolso o dia inteiro. O dia inteiro. E ela só fica ali. E aí você chega na sua casa cansado, vai dormir, e amanhã já começa um novo dia. E eu só lembro da Bíblia no domingo, na hora de vir para a igreja novamente. Ah, não, mas no meio da semana eu assisti um monte de pregação. Pois é, de um monte de gente falando um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia que você deveria estar lendo. Para saber se aquilo que você está vendo, não é errado você ver. Mas você precisa estar preparado para aquilo que você está vendo. Para que você não se deixe levar pelas suas emoções, irmãos. Os nossos corações, eles são enganosos. A gente vê coisas, a gente escuta coisas, a gente assiste coisas que mexem com o nosso coração. E a gente se derrete ali, a gente fica vulnerável, a gente se entrega para aquilo, como se aquilo fosse a verdade absoluta. E a gente não sabe o que está por trás dessas coisas. Hoje em dia, principalmente na internet, irmãos, as pessoas se vendem como as maiores referências da fé. E os nossos pastores, os nossos líderes, e aqueles que estão ali te visitando quando o seu casamento está em crise, aqueles que estão ali fazendo o velório do seu parente que faleceu, aqueles que estão ali te visitando no hospital quando você está doente, e o que eles dizem tem valor? Ou será que é o fulano, ciclano, que tem milhares de likes, que é o que está valendo? Vamos pesar isso, irmãos. Se dedique, faça como os bereanos. Nós precisamos ser como eles, esses exemplos de pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia diariamente. Para quê? Para verificar se aquilo que está sendo dito é de fato real. Nós temos dever, tá? Nós temos o dever de fazer isso. Às vezes a gente cresceu com uma cultura de que não se pode questionar o ungido do Senhor. Mas nem sempre ele é ungido do Senhor de fato. Principalmente na realidade que nós vivemos, em que todo mundo pode falar o que quer, quando quer, e tem ali em sua disposição, e ainda bem. As pessoas devem ter mesmo essa liberdade de falar o que querem. Que continue assim. Porque enquanto continuar assim, nós também podemos falar a nossa verdade. Mas se nós não soubermos, irmãos, o que de fato a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso que nós estamos ouvindo, nós seremos enganados. Nós seremos facilmente enganados. Uma outra responsabilidade que nós temos para com essa palavra, além de estudá-la diariamente, é de construir uma unidade
mesmo no meio da diversidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:10. Diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Aqui, irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto para falar sobre algumas divisões, alguns conflitos que estavam surgindo no meio deles. Então, ele faz um apelo para que haja unidade entre eles em Cristo. Ele faz isso no início do versículo, invocando o nome de Jesus. Tão importante que isso é. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço, estejam todos de acordo naquilo que falam. Que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ele faz isso para demonstrar a urgência, a importância que que deve haver na unidade na igreja de Cristo. Paulo quer que os crentes reconheçam a autoridade de Cristo e vivam em conformidade com os seus ensinamentos. Ok? Então ele diz, estejam de acordo naquilo que falam. O desejo de Paulo, irmãos, é que os crentes ali de Corinto, da igreja de Corinto, falem a mesma língua e que evitem a divulgação de doutrinas ou opiniões que causem rachas, que causem divisões entre eles. Ele está pedindo uma concordância na fé e na propagação da mensagem cristã. Ele lamenta também ali que haja divisões entre eles, entre o povo. Então ele traz uma exortação para que os crentes se afastem dessas divisões e busquem uma unidade em Cristo. A questão então é que, embora nós entendemos que a Bíblia seja a autoridade máxima que deve nortear os nossos passos, irmãos, nós sabemos que no meio do caminho podem haver diferenças, algumas diferenças entre interpretações entre os crentes. Por isso que surgiram tantas denominações, né? Porém, nós precisamos entender que a verdadeira unidade está na fé comum em Cristo e na aceitação das doutrinas essenciais da fé, como a soberania de Cristo, a incapacidade que o homem tem de salvar-se a si mesmo, o reconhecimento de que a salvação é pela graça, somente pela graça, mediante a fé, coisas que não se pode negociar, não pode haver diferenças nessas questões. Por isso nós precisamos entender que deve haver uma unidade majoritária, ainda que haja diversidade de interpretações, porque senão o estudo ele não vai ser proveitoso, senão não haverá crescimento, não haverá compreensão das Escrituras, haverá divisões, haverá rachas, haverá bagunça, né? Outra coisa que nós precisamos, irmãos, é buscar a verdade. Provérbios capítulo 2, verso 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. A ênfase aqui, irmãos, desse versículo, é que a sabedoria ela não vem dos esforços ou da inteligência humana. Ela é um dom de Deus. Olha que bênção que nós temos aqui nas nossas mãos. Nós temos aqui o ponto inicial para tudo. O texto diz que é o Senhor quem concede sabedoria. E sabedoria é muito melhor do que inteligência. Existem muitas pessoas inteligentes, mas que não são sábias, que usam a sua inteligência de forma errada, para as coisas erradas. Eu vejo alguns crimes aí, de alguns ladrões, que os caras são tão inteligentes, que eles criam ali umas situações para executar os seus planos de uma forma tão perfeita,
que eu falo assim, por que esses caras não usam essa inteligência deles para algo que é bom? Porque falta sabedoria. Ser sábio é diferente de ser inteligente. E o versículo diz que da boca do Senhor vem o conhecimento, vem o discernimento. Isso significa, irmãos, que a sabedoria divina não é apenas um conjunto de regras ou um conjunto de princípios que nós não podemos alcançar, não é isso. Ela vem acompanhada pelo entendimento claro e pela capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Então, existe uma necessidade da nossa parte, irmãos, de depender de Deus para adquirir essa sabedoria. A sabedoria do alto, como Tiago fala. O homem, irmãos, ele deve buscar a Deus, confiar em Deus, confiar na orientação de Deus, confiar no ensino de Deus, para que ele possa crescer em sabedoria, crescer em discernimento. E de que forma que nós fazemos isso? Sola a Escritura. Somente pela Escritura. É assim que nós conhecemos a Deus. O sola Escritura, então, irmãos, não é apenas sobre a certeza de que a Bíblia é a nossa única fonte infalível, inerrante do conhecimento de Deus, mas ela é a certeza de que nós devemos colocar em prática esses ensinamentos. Nós devemos não apenas adquirir esse conhecimento, mas usá-lo com sabedoria nas nossas vidas diárias. Essa é a diferença aqui entre inteligência e sabedoria. Você pode ser um expert em Bíblia. Você pode ser inteligente no estudo ali, conhecer tudo que está escrito, assim como o diabo. Que conhece, mas ele não é sábio. Ele não sabe usar com sabedoria todo o conhecimento que ele tem. É por isso que nós devemos, em humildade, irmãos, buscar a Deus. Nos colocarmos diante do Senhor, como servos realmente, escravos dessa palavra. Porque é ignorância da nossa parte, irmãos, chegarmos até aqui, conscientes disso tudo, de que a Bíblia é tudo isso aqui que nós vimos. Que só ela não erra, só ela não falha. E mesmo diante disso, sabendo disso tudo, nós não fazemos o que ela manda nós fazermos. Aí nós nos tornamos inteligentes, mas pouco sábios. Por isso se torna tão importante, irmãos, que nós investamos tempo de qualidade para alcançarmos essa verdadeira compreensão das doutrinas bíblicas. Isso envolve um compromisso contínuo da nossa parte, do entendimento de estarmos dispostos a ajustar as nossas crenças, a ajustar os nossos conhecimentos à luz da palavra de Deus. Concluindo, irmãos, o sola Escritura, então, é um chamado de Deus à humildade, como eu disse aqui. A busca pela verdade, pela submissão da vontade revelada de Deus em sua palavra. Então, que nós possamos valorizar essa palavra, permitindo que ela nos guie em nossa jornada de fé, para que através disso, irmãos, nós possamos encontrar uma fé mais profunda, mais verdadeira, uma compreensão mais rica, uma comunhão ali mais próxima de fato com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Estejamos sujeitos a essa palavra, estejamos completamente prostrados diante dessa palavra. Existem muitos casos de grandes homens de Deus que, ao abrirem as suas Bíblias, não faziam isso de outra forma que não fosse de joelhos. Tamanho temor, tamanho amor por essa palavra, tamanho respeito por ela. Estou falando que você tem que ler sua Bíblia de joelho, não, irmão. Você pode ler sua Bíblia do jeito que você quiser. Com temor, com tremor, com respeito, com reverência. Você pode ler ela do jeito que você quiser.
Usufrua das ferramentas que você tem em suas mãos hoje, das facilidades que você tem em suas mãos hoje, e consuma o máximo que você puder dessa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ela que é infalível, ela que é inerrante, e nós precisamos estar completamente prostrados diante dela, como eu já disse. Amém?